E esse é o podcast sobre o episódio The Halloween Apocalypse dessa nova temporada de Doctor Who, que se chama Flux. É a 13ª temporada de Doctor Who, né, para ser mais específico. E hoje a gente tá aqui para gravar o podcast falando tudo o que a gente achou desse episódio. A gente tá aqui em 3 pessoas, meio desfalcados nessa gravação, mas o que importa é o conteúdo e não a quantidade de pessoas. Eu tô aqui com a Anne, que não vem nesse podcast desde 1960, e ela tá de volta aqui hoje. Oi, Anne. Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Espero voltar para ficar. É isso. É isso, tudo certo. E a Bruna tá aqui também. Oi. Oi, caramba, então a Anne grava o podcast antes de Doctor Who existir. Que incrível. Isso. Sim, é incrível isso. Pra você ver, a gente já tava à frente do nosso tempo, né? O Transalore antes de Doctor Who existir. Doctor Who foi inspirado nos podcasts. No por isso. Isso. Sim. Eles ouviam, o criador tinha vontade de aprender português, aí ele foi lá, pesquisou no Spotify, antigamente, lá em 1960, e ele começou a ouvir. Era um radinho de pilha. Isso, no caso. Aí ele disse, olha que boa ideia, eu vou fazer. E aí surgiu o Doctor Who e a gente tá aí até hoje, né? Essa é a história. É uma coisa bem episódio do Moffat, isso, né? Sim. Com certeza. Então, como a gente tá em 3, eu nunca sei como vai funcionar isso. A coisa é imprevisível. Pode ser que a gente fale muito, pode ser que seja um podcast mais pocket, não sei. Então a gente vai começar a falar desse podcast, é o episódio The Halloween Apocalypse, que começou no domingo, aí no dia 31, episódio especial de Halloween. Tem vídeo lá no canal sobre isso, vai continuar existindo mais vídeos no canal durante essas temporadas. E agora os podcasts, se tudo der certo, também vão chegando aí durante a semana. Não vão chegar de imediato, logo depois do episódio, porque ninguém merece, né? É muita coisa para editar e fazer durante uma semana só, então vocês têm um pouco de paciência. Pensem nesse podcast como se fosse uma recapitulação do episódio antes de você assistir o próximo. Então você ouve antes do War of the Santarans, ouve esse podcast, que aí vai dar tudo certo. Esse episódio foi escrito pelo Chris Chibnall, assim como todos os outros episódios da temporada, menos um deles que é escrito... o Chris Chibnall escreve junto com a Maxine Alderton, eu acho que é o nome dela, mas tecnicamente a temporada toda é escrita pelo Chris Chibnall. Ou seja, se der tudo errado, a culpa é do Chibnall, 100%. Então... sempre foi. Sempre foi. Então, a gente tá bem empolgado, eu acho que deu pra ver a reação de todo mundo aí na internet, houve uma reação muito mais positiva a esse episódio do que aos outros das temporadas passadas, pelo menos é a percepção que eu tive pelos comentários do canal e também um pouco observando a internet, mas eu quero saber então da Anne se a reação dela foi tão positiva quanto o pessoal da internet falou aí. Anne, o que tu achou? Bom, desde as últimas temporadas, eu sou uma defensora assídua da doutora, né? E dessas últimas temporadas, porque eu gosto muito da Judy interpretando a doutora, mas eu entendo quando a internet levanta os pontos negativos. Mas eu senti que o episódio foi muito divertido, como há muito tempo não estava sendo. E cheio de referências. Eu achei uma salada muito louca. Desde The Trial of the Time Lord, não é que fala? A gente não tinha episódios em arcos, então, há muitos anos, né? Uns 30 e tantos anos depois, finalmente temos aí um arco inteiro pra gente curtir, e com cliffhanger, com direito a tudo que a gente tem direito. Eu achei muito legal o fato do Chris Chibnall trazer essa coisa do arco em Doctor Who de volta, né? Então, eu acho que pra ele, como escritor, vai ser mais fácil dele trabalhar, a história em si, eu espero realmente que dessa vez seja muito bem trabalhado, que a gente não fique aí com essa coisa, com essa sensação de que tá faltando algo. Eu adorei o começo do episódio, a conexão da doutora com a Yas, eu achei isso muito legal. Dá pra perceber que elas estão ali nessa loucura de viajar no tempo, juntas há
uma cara. Adorei a referência a Rose naquela nave espacial que tá lá vendo o Flux, comendo tudo. E gostei muito do personagem novo. Eu amei o cachorro. Amei muito o cachorro. Eu acho que quem é fã de Star Wars vai entender essa coisa do cachorro e gostar muito do cachorro. Ou não. Eu nunca sei o que a internet acha. Enfim, talvez eu esteja falando besteira, mas eu particularmente gostei bastante. Eu me diverti muito com isso e achei muito fofo. Eu acho que eu agiria igual o Dan, passar a mão no nariz do alienígena, achando que é um cachorro de verdade. Ai, não sei, é muita coisa, né? É muita ponta solta, porque é um arco, né? Então a gente tá no primeiro episódio, então tem muita ponta solta ainda pra ser amarradinha ali e tal. Mas eu fiquei muito empolgada, assim. Já fazia um tempo que eu não ficava tão empolgada com Doctor Who. E a gente passou esse ano aí de pandemia, sem ter nada de novo pra assistir. Então, essa volta foi uma volta bem surpreendente pra mim, assim. E eu tô achando a Judy bem empolgada no papel. E eu espero que seja uma despedida top pra ela, assim, bem foda mesmo. Porque ela merece. Eu amo muito ela como doutora. E eu ficaria muito triste se a despedida dela não fosse à altura dela, sabe? É isso, gente. Ai, depois eu vou comentando aí com vocês. Antes que depois eu falo demais, aí você já viu, né? É isso. Assim, eu era das pessoas que já não gostavam muito dessa era do Chibnall, ainda mais depois de Timeless Child, assim, eu tava meio com preguiça, né? Mas esse episódio me surpreendeu demais, assim, não sei se é porque eu não tinha expectativa nenhuma também. Assim, o episódio inteiro eu teve muitas cenas que eu tava de queixo caído, assim, foi muito surpreendente algumas coisas. Eu até ri no episódio, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo no Doctor Who, tipo, teve cenas realmente engraçadas. Um problema muito grande dessa era eram os personagens, e o Companion novo, e até o vilão e aquele outro cara da nave que a gente vai descobrir mais sobre ele. Já no primeiro episódio eles já estão ótimos, então já é um ponto muito positivo. Parece que o time não tá consertando essas coisas, que eram os defeitos, assim, então tô bem satisfeito com isso. E o episódio foi muito engraçado, teve muita aventura. Nas cenas de ação, eu senti que a doutora também tava muito mais protagonista mesmo, sabe? Eu senti mais a autoridade dela como doutora, que também é um ponto muito positivo, que era uma coisa que faltava pra mim um pouco nas cenas dela. Assim, o vilão parece que ele tem alguma coisa a ver com a Timeless Child, talvez justamente porque tem a ver com as memórias da doutora, né? É uma coisa que não me agrada muito, mas o vilão, ele e a irmã dele são muito, tipo, visualmente, assim, o visual deles tá incrível, foi muito legal. O visual inteiro do episódio também tem muita coisa muito bonita. Eu não sabia que o time não tinha escrito todos os episódios, isso é uma coisa muito boa também, porque ele fazendo um arco inteiro, ele tá aproveitando o que ele faz de melhor, que é fazer uma história inteira, né? E como são poucos episódios, acho que tem menos chance de ter episódios muito ruins, sabe? Então, eu tô bem empolgada pra essa temporada, eu acho que vai ter muitos acertos, justamente porque é uma história completa. Vai ser uma temporada muito diferente. E isso é uma coisa muito boa e eu tô com expectativa bem alta pro resto da temporada agora. Talvez eu quebre a cara, né? Mas agora já é tarde. Antes da era do Chris Chibnall começar, eu fiz um vídeo, eu acho que é 13 desejos para a era da 13ª doutora. E uma das coisas que eu falei que eu queria ver era o fim de episódios fillers e toda essa baboseira que sempre acontece em Doctor Who, que enquanto todas as séries evoluíram para ter tipo um arco mesmo, uma coisa assim unida e que tem uma história geral, mas que ainda você tem monstros aleatórios e ameaças aleatórias, mas tudo dentro de um arco só. Eu sempre quis isso, sempre falei em podcasts várias vezes para isso acontecer, e finalmente no fim da era Chibnall isso vai, né, tá acontecendo. Eu acho que ele se inspirou bastante em Torchwood, já que ele comandou aquela série também por um tempo, que teve 2 temporadas de Torchwood, eram nesse estilo, né? Torchwood, Children of Earth e Torchwood, aquele outro lá que eu me esqueci o nome, a 4ª temporada. E aí eu sempre quis isso, e já por si só isso já me deixou muito empolgado para a temporada inteira. Aí eu assisti esse episódio, que foi uma loucura, né? É um episódio introdutório que traz muitas referências, ideias e introduz muita coisa. Weeping Angels, o cachorro lá, a divisão, esses vilões, aí o Dan,
tudo isso introduz nesse episódio, mas você, quando chega naquele final, naquele cliffhanger que tá vindo o fluxo, né? O fluxo tá vindo. Quando começa a acontecer aquilo, o Chris Chibnall usa da tática que ele usou em Broadchurch, que no final de cada episódio ele meio que relembrava o que aconteceu no episódio, mostrando cenas, né, esses takes de cada personagem, para focar nesses personagens e você lembrar, bom, esse pode ser o culpado, esse pode ser tal coisa, esse pode ser tal coisa, e ele usou essa tática aqui nesse episódio, mostrando Weeping Angel, mostrando aquela Claire, e todos os personagens como uma forma de lembrar o espectador, olha só, a temporada é sobre isso, e eu acho que não vai além disso, essa é a trama principal e a gente só precisa acompanhar como ela vai se desenvolver ao longo dessa história. Então eu fiquei muito empolgado e feliz com tudo. A doutora tá ótima, né? É uma pena que ela vai sair, porque parece que agora ela tá começando a ficar cada vez mais, né, presente nesse papel. E o Dan, achei maravilhoso, incrível. Assim, assistindo esse episódio inicial, claro que a gente se precipitar um pouco, falar que deveria ter sido assim desde o início da Era Chibnall, porque a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento da temporada toda. Mas eu acho que deveria ter sido assim, a Era Chibnall, começado com o Flux ou alguma coisa assim, desenvolver esses personagens dentro dessa história, a gente vendo essas memórias, por exemplo, ali a doutora questionando sobre a perda de memória, ela tendo esses flashbacks, essas visões. Isso poderia ter acontecido na 11ª temporada e já começado assim. Então, foi um episódio que, ao mesmo tempo, me deixou feliz, porque a série vai andar para uma coisa melhor, mas também me deixou um pouco decepcionado, porque poderia ter sido antes isso. Poderia ter sido melhor aproveitado essa ideia antes. E o Chris Chibnall é mesmo uma pessoa que, para fazer arco, ele faz muito bem. Pelo menos em Broadchurch, ele fazia e ficava tudo perfeito. Eu acho que ele pecou um pouco em Doctor Who em tentar replicar o que os outros showrunners faziam antes. Principalmente o Russell T. Davies. Quando o Chris Chibnall usou do jeito dele de fazer, que é esse arco, eu acho que pode funcionar. Falando só do primeiro episódio, né? A gente não sabe como ele vai fechar isso. Vamos falar desse fluxo aí, porque é uma ameaça que a gente já viu no primeiro episódio. Ela é uma ameaça que está destruindo todos os planetas, está destruindo tudo. É uma ameaça que eles dizem, vai destruir tudo. E aí, qual é a expectativa de vocês para uma coisa dessas? Porque é bem ousadinho, né? Ele dizer que vai fazer tudo isso e aí a preocupação de no final se resolver só com um reboot no universo ou alguma coisa assim, meio 5ª temporada, eu já tô meio tendo war flashbacks dessa da 5ª temporada, que ele vai reiniciar tudo. Rindo de nervoso. Ai, meu Deus. A minha expectativa é que a resolução seja inteligente, né? Pelo amor de Deus, usar um Deus Ex Machina de novo em Doctor Who, puta que pariu, né? Não isso funciona. de mudar o passado, coisa assim, eu já acho que, sei lá, eu não tenho muito problema com isso. Eu não sei, eu achei, assim, porque é Doctor Who, eu acho que nesse episódio deu pra ter uma boa ideia do que o resto da temporada vai ser, porque já começou muito melhor do que as outras temporadas. Então, eu acho que vai ser bom, sim. O fluxo, eu gostei bastante do visual dele, acho que mais do suspense em volta dele, sabe? Eu não tinha pensado que, tipo, vai ter que ter uma resolução, né? Fazia tempo que a gente não sentia esse medo, né? Sim, eu gostei, sim. Porque, apesar do episódio ter sido super divertido, cheio de aventura, pessoas correndo, a doutora Run for Your Life, pro Dan, cheio de referência mesmo, eu senti medo. Tipo, fazia tempo que eu não sentia esse medo. Final de temporada. Foi aterrorizante. Tipo, eu já imaginei aqueles TikTok, sabe? Que fica colocando aquelas musiquinhas nada a ver, pegando essas cenas perfeitas do espaço e destruindo. Vocês já viram esses TikTok? Não. Enfim, eu sou tecnologias velhas, porém tenho TikTok. Enfim. Meu Deus, de olho em tudo. Essa doida. Aí tem umas pessoas que pegam cenas de série, de filme e fica soltando no TikTok pra ganhar view. Certeza que vão catar essas cenas, porque elas são muito lindas. Essa arte, o Flux, é uma obra de arte. E o visual tava muito bonito. Aquela cena do cara na nave, eu não sei o nome dele, o cara na nave
lá no espaço. Aquela cena dele olhando pro espaço e falando, tipo, nossa, que é maravilha poder ver isso e tal, foi muito bom. Isso é muito Eu bom. achei perfeito ele falando, né? Não faz não sei quantos dias que não acontece nada, está tudo perfeito, está tudo lindo. Aí, de repente, puta que pariu, corre, negada, que o trem vai pegar. Esse tipo de cena que realmente dá aquela sensação de viagem no espaço, Sim. assim. A gente falava muito disso nos podcasts, né? Que faltava aquela coisa, tipo, eu sinto que realmente tô viajando no espaço. E não é só uma cena na temporada, é realmente mais constante. Teve até uma cena que mostraram um planeta alienígena sendo destruído com os ETzinhos verdinhos lá. Maravilhoso. Eu achei muito legal. A direção também. de arte dessa Esse temporada tipo tá de coisa, perfeita. E esses ETzinhos e o cachorro é duas coisas que, assim, é bem coisa brega de Doctor Who, mas que fica bom, sabe? Sim. O cachorro, eu achei genial aquilo. Perfeito. Na hora que a doutora fala pra ele, o melhor amigo do homem mesmo. Eu amei, eu sou mãe de pet, gente. Eu adoro isso. O cachorro tem que proteger os seres humanos. É uma sacadinha bem... Parece bobinho, mas Mas é bonito. Foi legal. É a beleza de Doctor Who. Sim. E o que vocês estavam falando? Tá. Aí tem o Flux, né? E não é somente essa ameaça que tá destruindo o universo, mas a gente tá vendo que a TARDIS está dando ciricutico, né? Ela tá... Nossa, assim, já no primeiro episódio, e os sinos lá tocando, tá derretendo e tem 300 portas dentro da TARDIS. Isso me lembrou, principalmente teve uma cena que eles distorceram, assim, a imagem, como se a TARDIS estivesse meio louca. Isso me lembrou muito quando eles faziam na série clássica aquelas doideiras, assim, que a TARDIS balançava e daí eles distorciam toda a imagem para mostrar que estava acontecendo algo muito fora do tempo e espaço, assim. E então eu gostei, é uma referência bem legal. Eu acho que o Chibnall tem essas referenciazinhas à série clássica que ficam bem interessantes nessa visão moderna da série, mas eu acho que esse mistério da TARDIS derretendo aí é o que até agora... Nesse primeiro momento não dá nem para saber de onde vem, né? Por que isso tá causando, e a doutora... mistério total. E a doutora parece não... Ela ou não se importa muito ou consegue fingir muito bem que não tá nem aí, porque para ela assim, tá pingando ali, tem portas. Na verdade, ela sabe que tem alguma coisa errada, sim, mas ela não quer admitir, né? Como eu sempre. achei uma coisa muito interessante que eu achei legal, né? Igual eu falei no começo, é a relação da doutora com a Yas. A Yas já faz tanto tempo que ela tá viajando com a doutora que ela já sabe quando ela tá mentindo. Porque nas outras temporadas os personagens não tinham os companions não tinham essa malícia, sabe? De perceber. E fazia tempo, já fazia um tempo que a gente não tinha uma personagem que andasse com a doutora. Acho que desde a Clara, né? Que já soubesse, só de olhar na cara do doutor já sabia, tá acontecendo alguma coisa errada, alguma coisa tá errada. E os outros, nas temporadas com a doutora, eles eram muito inocentes, sabe? A impressão que eu tinha é que eles estavam ali só pela aventura. E aí, agora não, agora eu sinto essa conexão de verdade. E é igual o Jonathan tinha falado há um pouco atrás, né, que eu acho que faltou isso mesmo em Doctor Who, essa coisa de não ter aquele tanto de companion, de desenvolver melhor personagens, porque esse é o talento do Chris Chibnall, ele sabe escrever muito bem personagens, mas talvez pra ele, aquele tanto de gente na TARDIS não funcionou, e realmente não foi tão legal. E agora, só de você ver o olhar que elas trocam, é perfeito, você vê que tem uma intimidade, você vê que tem uma conexão real. E é uma coisa, assim, que pra mim tava faltando muito em relação aos companions. Eu espero agora que ele não cague no Dan, porque eu gostei muito do Dan. Assim, de cara. Vamos ver, né? Mas uma coisa que me incomoda um pouco nessa relação da doutora com a Yas é que tá de novo essa coisa da doutora, tipo, escondendo as coisas e, tipo, tá ficando... Eu quero uma resolução logo pra isso, sabe? Tipo, eu quero que elas... tipo, se aproximem de verdade, assim. Porque ela já tá fala, uma coisa um pouco né? repetitiva, A assim. Yas fala pra ela nesse episódio, ela fala, eu sou sua amiga. Não, você não é minha amiga. Se você fosse minha amiga, você deixaria eu entrar. Ela fala, então, sou let me in, né? Ela fala isso, né? E a doutora não deixa. Eu acho isso chato, assim, porque nem o Peter Capaldi, nem o Dr. Capadão fazia isso. Tipo, no caso do Dr. do Capaldi, tipo, teve uma evolução nisso, sabe? Nos primeiros episódios já foi tendo isso,
Na segunda temporada já tava tudo ok. Então eu sinto falta disso também. A doutora nessa cena, ela foi meio aqueles pais que os filhos querem afeto e daí eles dão um sorvete, dão um brinquedo, dão um... Fala, tipo, não, vou trabalhar. E daí diz, mas não te dei tudo aí, tá me enchendo de saco ainda. Uhum. Então eu senti mais ou menos essa vibe, assim. Sim, eu te levei pra passear ali nos planetas tal. E ainda reclamando? Ainda tá reclamando? Vamos ver se o Dan vai ter que ser o terapeuta de casal, né? Pelo jeito. Pelo jeito, vai. Imagina ele chegando nesse caos, né? Coitado. Ai. E... Não, na verdade ele não chegou, né, gente? Ele foi forçado a estar nessa situação. Ele caiu de paraquedas, né? Foi jogado ali. Falando em Dan, corre aí, o pessoal tá falando que esse episódio foi um episódio que não deixou cenas por acaso. Dá pra perceber isso, que muitas coisas foram bem focadas. E o Dan tem um momento que aí a gente precisa descobrir se isso foi brincadeira do Chris Chibnall ou se tem alguma importância aí na temporada. Quando o Dan entra na TARDIS, né? Ele fala que... Ele não espanta. Ele não se espanta, ele diz, é maior por dentro, eu tenho um amigo que tinha uma maior do que essas. Aí você pode ficar pensando, será que ele estava brincando que um amigo tinha uma cabaninha no fundo da casa, e aí eles fizeram essa referência, mas ficou parecendo que ele é amigo de alguém que tem a TARDIS, ou mesmo ele é alguém também dessa divisão aí que, né, tá tendo as memórias meio confusas. Você vê que o cachorrão foi buscar ele primeiro, né? Porque eu tô adiantado, mas será que tava só adiantado mesmo, ou será que é tudo conectado? Eles no Twitter ou no YouTube de Doctor Who, eles postaram um vídeo com um ator falando sobre o personagem e tal, e ele tava falando que esse é um personagem que a proposta dele é assim, ele reage de um jeito muito realista, sabe? Um jeito que um ser humano, eu acho que então é por causa disso, sabe? Eu acho que realmente ele tava, tudo já era novidade, ele é a personalidade dele de não, sabe? Não se espantar entrou, ele ficou, meu Deus. Ele não é tão emocional. Acho que é isso, sabe? Isso. Eu só achei um pouquinho estranho que aquela hora o cachorro tentou controlar a mente dele, assim. E não conseguiu. E não conseguiu. Daí você fica pensando, bom, ou ele é daquele tipo o companion, né, especial, que não é controlado por outros, porque ele já é super inteligente, não é controlado. Cérebro vazio. ou ele é alguma coisa extra. Não sei. Só pensando aqui. Então, mas é que também tem a outra personagem lá que ia sair com ele, ela foi, né? Sim. Meio abduzida lá. Ela, pelos monstrão lá que tem cristal na cara. Falando nela, gente, que representatividade linda, né? Uma pessoa... Sim. Né, com... Eu não sei como é que fala, é PCD que fala? Pessoa com deficiência? Eu não quero falar merda, gente. Eu leio tanto sobre isso na internet, eu não quero falar merda aqui. Eu acho que é pessoa com deficiência que fala, né? Que ela tem o braço dela não é inteiro, né? E eu acho isso perfeito, gente. Doctor Who é isso, gente. É representatividade, é tudo. Pessoas estranhas, pessoas perfeitas. É maravilhoso. É por isso que eu assisto essa série há 20 mil anos e eu gosto de tudo, mesmo a temporada ruim. E isso tudo, não sei o que eu ia falar. Desculpa. Não, eu tô tentando... Não, me desculpa. Eu lembrei do monstro ali, desse monstrão ali. Está na cara. É o Swarm, o nome dele, né? Que é pra ser tipo... eu também não sei a tradução, eu me esqueci de tudo. Vespero, sei lá. Enfim, tem esse bicho aí. Faz sentido. Não faz? Por causa do Flux? Aí eu já fiquei pensando, eles chamam de Swarm, o Flux tem essa impressão de ser tipo várias abelhas e vários bichos, gafanhotos, tudo comendo tudo, né? Deu bem essa impressão de ser tipo essas coisas assim, e deve estar conectado
porque deve ser isso. E aí vem essa teoria de onde é esse cara, o que é, porque ele conhece a doutora de um passado, né, longínquo, antes quando apagaram a memória dela, mas ela não lembra dele. Então essa vai ser uma temporada, com certeza, toda essa temporada que é focada no mistério da Timeless Child, e provavelmente o final dela, né, a regeneração da doutora vai também ter alguma coisa a ver com isso. E aí vem várias teorias de quem poderia ser esse cara aí, querendo ou não, e eu acho seria um pouco clichê eles tentarem de novo fazer uma revelação que esse cara aí é o mestre, mas é a Romana. Isso é a Susan. Mas eu tenho maturidade. Me lembrou um pouquinho aquele mestre todo queimado lá. Não lembra, mas... Nossa, lembrou muito o mestre. Aí eu fiquei pensando, poderia ser, mas aí tem aquela irmã dele lá que daí já quebra um pouco isso. Mas vocês têm algum pensamento sobre isso? Porque foi... e lembrando outra coisa, esse episódio pra mim parece uma continuação direta daquele episódio dos Judum, sabe? Parece que se você assiste o do Judum e assiste esse aqui, que aí teve a Ruth lá, não sei o quê. Sim. Tem aqueles... deve ser soldadinhos de Gallifrey lá no início do episódio que estavam prendendo esse Swarm, porque eles têm as mesmas armas que usaram naquele episódio do Judum também. Elas têm as roupinhas, as armaduras vermelhas lá. E aí me lembrou muito, parece que esse episódio tá tudo meio disfarçado. As coisas pra mim não parecem ser o que são. Tipo ali, quando a gente vê aquele casal lá no meio do meio do nada lá, e eles não eram o que aparentavam ser. Mais ou menos como foi no episódio do Judum. Todo mundo meio disfarçado, fingindo ou escondido, assim. Então, depois é revelado que aquela mulher é aquela criatura lá. O que me faz imaginar que talvez... E aí eu vou falar uma coisa aqui, mas talvez essa seja o povo original da doutora. E aí, sei lá. A primeira coisa que eu pensei foi que deve ser uma dessas, tipo, entidades das lendas de Gallifrey, tipo, Ômega e sei lá o quê. Tipo, de antes, bem no começo, assim, tipo, sei lá, antes do tempo, essas coisas. E aí, o fluxo seria, tipo, eles, sei lá, tipo, querendo voltar e destruir o que tem agora pra voltar ao que era antes, ou alguma coisa assim, sabe? Bem coisa de vilão megalomaníaco, né? Voltar à raça pura, tipo... tipo, uma coisa bem super, tipo, do começo do universo, assim. Porque tem o jeito Flux de ser vai isso, fazer né? isso, ele vai transformar o universo em nada. E a partir daí eles vão querer construir outra coisa, com certeza. É típico, assim. E, assim, vendo isso, aquela cena que a doutora tem, aquela visão também, quando ela vai e se encontra com esse monstro, pra mim, ali onde eles estão, me passa muito a sensação de que é Gallifrey tudo queimado, sabe? O Matrix. Pra mim parece... Pareceu aquela cena. Também, mas... Parece ali que é uma representação das cinzas subindo, tudo queimando, sabe? Me passou essa sensação. Eu tô com a impressão que esse fluxo aí vai destruir o universo todo. A doutora vai saber como consertar. E aí ela vai rebootar o universo e Gallifrey vai voltar do jeito que tava. Pra mim é essa a aposta. O Chibnall vai usar o fluxo pra destruir tudo, a doutora pra reverter, pra Gallifrey voltar e o Russell T. Davies assumir a série com tudo zerado. Não sei, vamos ver. Eu não acredito que, tipo, 10 anos fazendo podcast e ainda a gente vive na esperança de que Gallifrey volte. Mano, e aí volta, sim, eu ia falar isso. Puta que pariu, eu não aguento mais. E a gente tem que voltar a ter esperança. Mano, puta que pariu, o brasileiro não consegue mais ter esperança, por favor, para. Mano, o Moffat ficou não sei quantas temporadas lá pra fazer Gallifrey voltar, mano. Sim. O doutor foi de guitarra ver a Gallifrey. Eu tô muito puta. A gente tá aqui... A gente tá aqui desde 2013, do especial de 50 anos, falando do bendito Gallifrey voltando. Não, porque Gallifrey quando voltar, daí eles vão poder parar de fazer aventuras. Eu tenho pesadelos à noite com ele. Aí eles vão fazer uma temporada inteira em Gallifrey, vão falar um pouco mais sobre... Meu Deus. E nada. 10 fucking anos sonhando com Gallifrey voltando. E nada. A utópica temporada em Gallifrey. Com a Romana, presidente.
Vem aí. Só não chegou ainda. Só escrevendo fanfic. Vem aí. Vem aí. Globo. E eu só queria comentar também a trilha sonora da temporada, dessa era do Chibnall, ela tá sendo tem uns altos e baixos, mas tá, pelo menos nesse primeiro episódio, pra mim marcou muito aquele cliffhanger, a música, ela trouxe uma tensão e mostrou a tensão, mas eu adorei a trilha sonora na parte quando o fluxo começa a fluxar, sabe? Dá uma sensação de aventura e de medo e de tudo isso que fazia tempo que não acontecia. E agora, falando em trilha sonora, faz tempo que não, o tema da doutora não toca mais, né? Então, é uma coisa... eu nem sei mais qual que é o tema da doutora de verdade. Porque desde que o Murray Gold saiu, eu não escuto mais. Só tocou no início na 11ª temporada. Se tocou na 12ª, eu nem lembro. E nessa não aconteceu. Mas eu lembro a do 12º Doutor era muito icônica, assim. Toda vez que acontecia alguma coisa, começava aquela música. Isso faz um pouco de falta, mas eu queria elogiar, na verdade, a trilha sonora desse episódio, porque pra mim marcou muito, assim. E eu gostei muito. Assim como outros... Foi bem pontual, né? Assim como outros detalhes que eu acho que o Chibnall tá acertando em cheio, o design dos Sontarans, que deixou de ser aquela coisa cômica e virou algo ameaçador. Por isso que o próximo episódio tá me empolgando tanto, porque eu acho que a gente vai ver um lado dos Sontarans bem guerreiro, assim. Eu só acho que eles não precisavam dar tanto zoom na cara deles. Porque assim, antigamente era em preto e branco, era bem pequenininha a TV, agora é TV grande, tudo em qualidade alta, não precisava, sabe? Eu achei que o Sontarans estava parecendo Bolsonaro. Ixi. Enfim. Por favor. Enfim. Eu achei mesmo, mãe. Gente, não dá nem pra ver Dr. Who sem lembrar da realidade. Gente, eu adorei o visual mesmo dos Sontarans. Eu adorei os dentes enrachados deles. Nossa, eu amei. Sim. Eu reparei todos os detalhes. Perfeito. Antes parecia tão plástico, né? Sim. Parecia um brinquedo, assim. Parecia um animatronic, né? Parecia, sei lá, o Tubarão. O filme Tubarão, de 70 e sei lá quantos. Nossa, gente, tá tudo tão empolgante que eu fico com tanto medo, sabe? De me entregar na felicidade e me frustrar no final. É o famoso medo de dar certo, né? É o medo de dar certo. Mas aproveita, assim, eu acho que... vai com fluxo, vai com fluxo. Eu vou com fluxo. Sabe o que eu acho, assim? Meu Deus, vai ser a temporada toda junto falando isso. Sim, vai com fluxo. Agora tem que aguentar o rapaz. Falando em fluxo, nossa Deus do céu, tá entrando 1000 baratas, não, que não é barato, não, é besouro aqui em casa. Eita. Ai, morar na roça é isso aí. Ai, gente, outra coisa que eu queria comentar dos Weeping Angels. Cara, foi tão rápido e tão assustador e tão empolgante que eu não... É porque rola esse mistério, né? Desde a primeira vez que eles apareceram, tem esse mistério em volta. E essa coisa de você ter que controlar o seu corpo pra poder não ser levado pra outro lugar, pra outro espaço-tempo. E é tão empolgante, cara. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto de novo, assim, com os Weeping Angels, né? Porque o Moffat criou a ideia lá com o Russell T. Davies, né? Na era do Russell T. Davies, e depois ele extrapolou um pouco, né? Pesou a mão. O famoso pesou voltou a ser uma cena mais assustadora simples, né? mesmo. Não, gente... Tipo, voltou ao básico. Voltou ao básico. Porque é tipo, você tá andando na rua, na noite, assim, Halloween, e aí tem uma estátua na frente da tua casa, ou o interessante é que ela já sabia eu tô muito curiosa com esse personagem. Demais, assim. E aí dá aquela sensação, bom, ela tá tendo que fugir de novo desse bicho, e você tem o medo por ela, porque ela tá sozinha ali, e dá pra ver que ela tá assustada por toda a situação. Então dá esse medo, porque os Weeping Angels, eu acho que o legal deles é quando eles são sozinhos, não aquela coisa... monte, né? Tem vários. Aquele episódio de Nova York terrível. Sim, meu Deus.
porque eles são uma ameaça, tipo, de pesadelo. Sim. Tu tem Uma medo. coisa que eu achei muito legal é que o Chris Chibnall escreveu a cena, assim, pra mim foi a cena perfeita, assim. Eu amo filme de terror, eu amo levar jumpscare, eu adoro essas coisas, assim. Eu amo desde Evil Dead, Sexta-feira 13, essas paradas todas, assim. Até, sei lá, Jogos Mortais. E uma coisa que eu amei, que ele usou um puto de um clichê de cinema, que é a cena da chave, velho. Aquela coisa da chave, de você sentir a aflição dela, da chave cair, dela não poder piscar, e dela tentar enfiar a chave na fechadura e o negócio não ir, sabe? Isso é muito clichê de cinema e foi muito bem usado, sabe? Eu me senti assistindo um filme de terror mesmo. E fazia tempo que isso não acontecia em Doctor Who. Véi, eu tô muito feliz, mano. Ai, não posso ficar falando aqui, porque depois o próximo episódio é ruim, aí eu vou vir xingar. Né? Sobre isso, essa cena... É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente espera que continue tudo bem. Amém. Por favor. Eu acho que seria muito legal o Doctor Who continuar tendo episódios de Halloween. Como um especial, sabe? Sim. Não especial, mas, tipo, sim. todo ano, porque, tipo, já que a gente não tem o de Natal e o de Ano Novo, eu não gostei muito, tipo, não de ter episódio de Ano Novo. Mas meu de Halloween combina muito com o Doctor Who, acho que seria muito legal. Sim, faz muita... Eles podiam... O Russell T. Davies vai voltar com o de Natal, né? Ele vai trazer a breguice de volta, a árvore Amém, que Jesus, destrói tudo. Mas ele poderia aproveitar e fazer o do Halloween, já que fez... Buffy fazia isso, né? Episódio de Halloween. Buffy fazia isso. E era super legal. E aí, tipo, o povo, as pessoas ficam mais empolgadas. É automático. Quando todo mundo fala, quando eles falaram, o episódio é no Halloween, e aí depois revelaram que é The Halloween Apocalypse, todo mundo ficou meio feliz, assim. Só, né? E tem toda a coisa de, tipo, assistir filmes, assim. Sim. Eu e meus amigos, a gente fica o mês inteiro, tipo, a gente já começa a ver os filmes, assim. Então imagina ter Doctor Who pra ver também, sabe? Né? Muito bom. Assim, Perfeito. bom. Podia ter uns vilão de abóbora, coisa assim. O Russell T. Davies já entrou na Bruna, é isso. Bom, mas foi esse, eu acho, o que a gente tinha a dizer de tudo. É um episódio, assim, que introduz as coisas. Não tem por que também a gente ficar aqui tentando teorizar e inventar história, porque a gente sabe que vai ser um chute, vai acertar? Bem provável que não. E aí existe um perigo muito grande em fazer teoria, e aí depois ficar reclamando que a teoria não deu certo porque o cara não escreveu do jeito que você queria. Então, expectativas, mantenham elas ali calmas, dá pra ser empolgado, mas ao mesmo tempo acalmar as teorias, porque eu lembro a última vez que todo mundo achou que a Clara era a Susan e deu no que deu. Então... Aqui no podcast eu acho que a gente faz teoria mais porque a gente gosta de falar mesmo. Sim. A gente só fala o que pensa, mas tipo, eu não crio expectativa, assim. Sim. Até eu tava empolgado com a volta da série, como eu sempre tô, mas nunca criei expectativa. E eu acho que isso fez também aproveitar bem mais, porque eu sentei, assisti o episódio e gostei. E é sobre isso. Tá tudo bem. Lembra na era Moffat que sempre tudo ia ser a coisa mais grandiosa do mundo e todo mundo tinha expectativa e tinha uns trailers incríveis e aí o episódio, tipo, decepcionava, assim. Sim. Bom, mas é isso. A gente pretende voltar no próximo episódio, War of the Santarans. Essa temporada é curta, tem 6 episódios até esse primeiro momento, depois mais alguns episódios até a regeneração da Doutora em 2022. Então é um tempo bem curto, assim, a gente vai ter essas conversas por aqui, lá no canal também. Mas é isso, muito obrigado por ouvirem e por todo mundo que tá também acompanhando o Transalore e se inscrevendo lá no canal, que é o receptáculo principal hoje em dia de todas as coisas, onde o podcast também é publicado lá, então tá sendo um lugar bem legal para interagir, as pessoas também sempre bem educadas, e as que não são bem educadas nem veem a luz do dia porque eu excluo todo mundo. E é isso. É aquele famoso, você joga vôlei? Então toma um bloco aí. Então tá. Eu não falei. Enfim, finalizando com chave de ouro. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por aguentar a gente quase 10 anos.